dia a todos. Eu hoje não trouxe o esboço e, portanto, mas felizmente como escrevi tudo no computador, vou ter que trabalhar, provo isso. Vou ter que vos apresentar a mensagem através do computador, mas vai correr tudo bem, ok? Felizmente tinha aqui. Se não tivesse, felizmente também saberia o que havia de dizer, Deus havia de me ajudar. Deixa-me só desligar. Eu hoje gostaria de vos falar sobre um tema que é um daqueles temas que me deu gozo em preparar a mensagem. Se porventura um dia quiserem ter tempo, quiserem verificar, eu inspirei-me em dois artigos que estão no Berean Searchlight de março e de abril, e o tema é Foolish Things. Foolish Things. E se quiserem depois ler com mais atenção, eu inspirei-me por aí. Era um artigo de tal modo, fui de tal modo abençoado com esse artigo que achei que deveria aproveitar alguma coisa dele para vos transmitir esta manhã. E hoje, quando estava a caminho de cá, o Gabriel perguntou-me: "Papá, o que é que tu vais falar hoje?" E eu respondi-lhe: vou falar hoje, e vocês vão ter a mesma reação que o Gabriel, sobre as coisas que não são. E o Gabriel ficou assim a olhar para mim. Coisas que não são? Tipo, o que é que estás a falar hoje? E é sobre esse tema. Queríamos falar sobre as coisas que não são. Entender as coisas que não são é essencial para fazermos uma vida e termos uma vida com sentido, como já vamos perceber. E fazermos melhores escolhas. Vamos analisar uma igreja, que é a Igreja de Corinto. Esta igreja tinha muitos problemas. E alguns deles diziam respeito ao orgulho intelectual, diziam respeito a fazerem diferenciação e acessão de pessoas. E Paulo sentiu-se na obrigação de corrigi-los nesse sentido, para que tudo ficasse em condições. E Paulo tinha alguma credibilidade para o fazer, porque ele, eu cito, na primeira Epístola a Coríntios 4:15, e já vamos ler a passagem base, mas só queria citar isto antes. Paulo sentia-se o pai espiritual daqueles crentes. Ele disse um dia isto: porque ainda que tivesseis, aos Coríntios, 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ou seja, vocês podem ter muitos aios, muitos mestres, mas não têm nenhum pai como eu, porque fui eu que vos gerei. E, portanto, como tal, também sou eu que tenho a responsabilidade de vos corrigir. E é nesse sentido que Paulo vai dizer o que vai dizer a seguir. E pedia que abrissem as vossas Bíblias na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, e vamos ler do versículo 26 ao 31. Exato. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, e vamos ler do versículo 26 ao 31. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são. E as que não são. Olha, este é o tema. Falar sobre as coisas que não são. E as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Era sobre isto que eu queria falar. E com base nesta passagem base, eu tinha 4 desafios para vos propor esta manhã. Primeiro desafio, vamos analisar, além de percebermos o que esta passagem quer dizer, vamos analisar um exemplo bíblico noutro sítio, ok? E verificar se os princípios desta passagem se aplicam noutros lugares. Segundo desafio, vamos ver exemplos bíblicos, desde o Velho Testamento até ao Novo, onde este princípio também se aplica em toda a Bíblia. Terceiro desafio, vou tentar-vos explicar, com a ajuda de Deus, porque é que Deus escolhe as coisas fracas, loucas e vis deste mundo. E, finalmente, vamos fazer o quarto desafio, fazer uma aplicação para a nossa vida. Se é que não vamos fazer ao longo dos 4 desafios, mas no quarto é um sumário de uma aplicação geral para a nossa vida. Antes de começar com os desafios, eu queria que analisassem bem esta passagem que acabaram de ler comigo. Eu queria citar 2 expressões. Uma que está no versículo 26, que diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação,
Vede, irmãos. Paulo está aqui a dizer aos coríntios, eu quero que vocês vejam uma coisa. E a pergunta que nós devemos fazer é, Paulo, o que é que tu queres que os coríntios vejam? O que é que tu queres que nós hoje vejamos aqui nesta passagem? Vede, irmãos. O quê? Ver o quê? Apesar de os coríntios terem um problema de acessão de pessoas gravíssimo, de preferir os nobres, de preferir os intelectuais, de preferirem aquelas pessoas XPTOs para o mundo, o Paulo está a dizer, no versículo 26, para eles verem uma coisa importante. E ver o quê? Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. O que Paulo está a querer dizer é o seguinte, não, olha à vossa volta na vossa igreja. Estão aqui muitos sábios? Estão aqui muitos poderosos? Estão aqui muitos XPTOs, intelectuais? Não estão, pois não? Então vejam, pela vossa experiência da vossa igreja, que não são muitos esses que são os escolhidos. Nem são muitos esses grandes para o mundo que são chamados. A primeira coisa que Paulo desafiou os coríntios a ver é olhem para o vosso lado do banco. Olhem para a vossa própria igreja e vejam se há tanta gente assim. Vocês preferem essas pessoas, querem ser como elas, mas depois na prática, a igreja não é composta por essas pessoas, a grande maioria. E por que será? Já vamos ver. A igreja de Corinto era composta sobretudo por gente simples. E hoje poderíamos dizer a mesma coisa sobre as igrejas hoje em dia. A maior parte das igrejas hoje em dia são compostas por gente simples. E não é por acaso. Eu não acredito naquelas igrejas de gente famosa, de malta de Hollywood, que se não se vê uma pessoa simples, ou que se vê uma pessoa simples não pode entrar. Isso não tem pés nem cabeça, como vamos ver. O normal é ver a maioria de gente simples. Depois pode haver um ou outro, mas a maioria é gente simples. Já vamos perceber porquê. Vede, irmãos, a segunda coisa que eu queria citar esta passagem, para que nós tivéssemos atenção, é no versículo 27, a expressão coisas. Mas Deus escolheu as coisas. Mas Deus escolheu as coisas. O versículo 26, Paulo está a falar de quê? Está a falar de pessoas, não é? E vede, irmãos, que não são muitos os sábios, homens sábios, não são muitos os poderosos, quem? Homens poderosos. Nem são muitos os nobres, quem? Homens nobres. Estamos a falar de homens, estamos a falar de pessoas. E mudamos de repente o versículo 27 e parece que Paulo, de repente, deixa de tratar com pessoas e começa a dar exemplos de coisas. Vejam, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Este mas Deus escolheu as coisas loucas, não se enganem. Ele continua-se a referir a homens e a pessoas. Só que Paulo é fantástico. Vai usar a expressão que o mundo considera. O mundo considera as coisas loucas, ou os homens loucos, como coisas. Considera pessoas que pensam e defendem a Bíblia como coisas. E Paulo vai pegar nesse mesmo argumento e diz, não. Essas coisas que o mundo considera, são as coisas que Deus pega. E Paulo vai pegar nesse mesmo argumento, mas continua a falar de pessoas. Ou seja, a expressão apenas reforça a ideia de que Deus usa o que o mundo rejeita. O que Deus rejeita, o que o mundo rejeita, que são as coisas, é o que Deus usa. E Ele não tem vergonha nenhuma de aplicar. Estas coisas que o mundo considera coisas, que sabemos que são pessoas, são as coisas, são as pessoas que Deus usa. E não é por acaso. Não é nada por acaso. Vamos então analisar um exemplo bíblico. Eu gostava que lessem comigo Atos 3, versículos 6 a 8. E vamos ver como esta passagem aqui de Coríntios aplica-se nesta passagem de Atos. Atos 3, versículos 6 a 8. Há uma música muito famosa aqui nesta passagem, que é aquela música do prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e põe de pé, não é? É sobre esta passagem. Atos 3, 6 a 8. E disse Pedro... eu vou começar pelo versículo 2. Versículo 1, para perceberem. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração a nona. Versículo 2. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Pedro e João estavam a entrar no templo e parece um varão que era coxo. E que estava todos os dias em frente à porta do templo a pedir esmola. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Estão a ver o filme? O pobre e essa pessoa pobre que não andava, eles dizem, olha para nós. Ele assim, olha para nós, vamos ver quantas moedas vão sair. E de repente não saíam moedas nenhumas, mas estamos a olhar para quê? E ele começou a falar, eles começaram a falar. Vou dar uma notícia. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele era coxo, ele não andava. Hein? Agora já está a saltar. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, adorando e saltando e louvando a Deus. Passado uns versículos, no capítulo 4, versículos 5 a 13, Pedro e João são chamados pelos sumos sacerdotes e a gente grande, os nobres, aquela gente importante, para se justificar porque eles fizeram isso. Capítulo 4, e vamos ler do versículo 5 ao 13. E aconteceu no dia seguinte, 4, 5 a 13. No dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. Capítulo 4, versículo 5. Estão a ver aqui os principais, os anciãos, os escribas. Estão a ver a comparação entre o 1,26 de Coríntios. Os grandes, os famosos, os de honra. É a mesma coisa. Vamos continuar. Versículo 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Atenção, não era a linhagem de um qualquer, era a linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Fizeste o quê? Aquilo que eu acabei de citar, da cura daquele homem que estava ao pé do templo. Eles estavam a questioná-lo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo. Não são coisas. Não. Principais do povo. E vós ainda, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E finalmente o 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A palavra loucas do capítulo 1, versículo 27 de Coríntios, no grego significa moros. Significa algo bloqueado, estúpido, ridículo. E é isso que o mundo nos considera quando nós defendemos a Bíblia. Aqueles são bloqueados. Aqueles são atrasadinhos, são estúpidos, estão a perder a vida. Chamando os nomes como devem ser chamados. Porque é este o significado literal do grego. Nesta passagem não vemos a palavra loucas. Aqui no que toca a João e Pedro. Mas vemos outra expressão. Versículo 13. Que eram homens sem letras e indoutos. Sem letras e indoutos. Enquanto nós temos, por outro lado, os principais do povo, os anciãos, a linhagem do sumo sacerdote. E, mais uma vez, quem é que Deus usou? Os simples e os atrasados para o mundo, não foi? Os sem letras e os indoutos. Usou o Pedro e o João, que não eram da linhagem do sumo sacerdote, etc. A palavra sem letras, que está aqui no grego, no versículo 13, que a descrição que dão a Pedro e João sem letras, no grego significa agramatos. Gramatos vai dar a palavra gramática, ok? Agramatos é alguém que não percebe nada de gramática, porque a palavra com letras é gramatos, que se não se percebe de letras, chama-se o agramatos. E nós temos aqui o Pedro e João que são os agramatos, ou seja, dão pontapés na gramática a todo o tempo. E foram estes que Deus usou. Foram agramatos. Não foi nenhum gramatos, não foi nenhum erudito. A palavra gramatos é utilizada até por um crente. Sabem para quem? Não vão ver. Atos 26, 24, eu vou citar. E dizendo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Ou seja, o Festo considerava Paulo um gramatos, uma pessoa erudita. Mas Pedro e João não eram eruditos. Pedro e João eram agramatos. No fundo, a expressão sem letras, como é que é? A expressão sem letras e indoutos, em bom português, quer dizer idiotas sem educação. Idiotas porquê? Porque defendem ideias idiotas e sem educação porque não vêm lá da forma das escolas que deviam ter vindo. Mas são estes que Deus usa. Vimos isso em Coríntios, estamos a ver aqui também, vemos isso na graça, vemos isso na lei, ou seja, isto é interdispensacional. E nós, como vamos ver daqui a pouco, vemos isto do princípio da Bíblia até ao fim da Bíblia. Isto não é algo que diz respeito só à Igreja Corpo de Cristo. Deus usa as pessoas que querem ser usadas. E, infelizmente ou felizmente, as que querem ser usadas são as simples. São as que não sabem falar. São as que estão pontapés na gramática. São essas.
E, portanto, se nós nos consideramos pessoas simples, diminuídas pelo mundo, desprezadas pelo mundo, tenham esperança. Deus gosta dessas pessoas. E Deus usa-as muito mais do que qualquer outra. Que tenha canudos, que tenham uma vida aparentemente melhor, que sejam, perante o mundo, muito melhores. Estão a ver? Biblicamente é assim que nós encontramos. É isto que nós encontramos. Cito apenas um versículo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco, entre aspas, para este mundo. Para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Isto está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18 e 19. Eu gosto da expressão do versículo 27 de Coríntios que diz, mas Deus. Ele começa a falar dos sábios, dos intelectuais, mas depois diz, mas Deus usa as coisas loucas. Ou seja, a expressão do mas Deus dá esperança a todos nós. É como se nós estivéssemos a ser lançados ali, pai, gostava de ser como aquele, e como o outro, e como o outro, e Deus depois um travão, trava, calma. Não vais por aí. Deus usa as pessoas simples. Deus usa as coisas simples. E esta expressão, mas Deus, é uma expressão cheia de esperança. Nós aqui não vemos a expressão coisas fracas, como vemos em Coríntios, ou homens fracos. Mas a mesma expressão está implícita aqui. A palavra fraca pode ser traduzida por impotente, por falível. E nós vemos aqui um homem que era impotente, que estava aos pés do templo, falível. É um exemplo de um homem fraco aos olhos do mundo. E quem é que foi salvo? Foi ele. Deus não salvou aquele homem fraco, Deus não usou aquele homem fraco para dar glória a Deus, porque nós lemos que ele chegou a um ponto que saltava e glorificava a Deus. Mas quem é que glorificava a Deus? Era o chefe do sacerdote? Não, isso não vemos a glorificar a Deus. O que eu vejo a glorificar a Deus era um homem que nem sabia andar há pouco, que era desprezado por toda a gente. Foi ou não foi? Deus não usou um homem simples, Deus capacitou, e foi esse homem simples que o glorificou a Deus. Não foi o sumo sacerdote, não foi a linhagem de Caifás que o glorificou. Foi o homem simples, desprezado pelo mundo, que o glorificou. E cito outro versículo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. 1ª Epístola aos Coríntios 12, 22 e 23. Desafio número 2. Já que falámos sobre esta passagem, agora vou-vos dar exemplos, que é o desafio número 2, de citar exemplos bíblicos de pessoas simples usadas por Deus desde o início da Bíblia. Isto é importante, dá-vos bagagem prática. O Senhor Jesus Cristo nasceu no Carlton Ritz de Belém, não foi? Não, foi numa manjedoura. Deus deu a boa nova do nascimento do Senhor Jesus Cristo a reis, não foi? Não, foi a pastores. Deus usou para alimentar os 5.000 pessoas a Uber Eats, não foi? Chamou a Uber Eats, não? Não, foi 5 pães e 2 peixes. Quem é que Deus usou para levar livros e mantimentos a Paulo quando ele estava na prisão? Foi o Apolo, aquele forte? Não, foi o tímido Timóteo. Deus usou a menina escrava para conduzir a Amã à cura da lepra e ao encontro com Eliseu. Não usou um homem todo XPTO, foi uma menina escrava. Sabiam que Deus usou adolescentes? E esta? Jeremias, Daniel, David e José eram adolescentes quando Deus os usou. Quem é que se tornou rei de Israel com 8 anos? Isto não é um concurso bíblico, hein? Josias, 8 anos. Quem é que escreveu 2 livros da Bíblia depois de negar Jesus por 2 vezes? 2 livros da Bíblia. Pedro. Quem era o sobrinho de Barnabé e que após voltar atrás de uma viagem, resmungão, chateado com Paulo, foi mais tarde usado por Deus? João Marcos. Quem é que Deus usou para derrotar um gigante? Um pequeno jovem chamado David. Quem é que Deus usou para libertar Israel do Egito e que nem sabia falar? Gaguejava. Moisés. É só gente famosa, gente grande, erudita, gramatos, não é? É. Que juiz que temia imenso os medianitas foi usado por Deus para derrotá-los? Tinha medo deles. O Gedeão. Quem foi a prostituta que Deus usou para os israelitas derrotarem Jericó? Raab. Tanto é, vejam bem, Deus, que depois pegou nela e está na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Uma prostituta. Quem fugiu de Deus e, no entanto, Deus usou para salvar uma cidade enorme? Jonas. Jonas fugiu de Deus e Deus pegou nele. Anda cá, és fraco, és desgraçado, mas eu gosto de ti. Vá, vamos lá.
Vai, és tu que vais lá salvar, não é o que vem da escola de teologia lá de Ninive. Não, não. És mesmo tu que vens da barriga da baleia que vais continuar e vais lá falar. Que animal, agora ouçam esta, que animal Deus usou para falar a um homem? Calma, não respondam. Sim, porque a Bíblia tem aqui um animal que fala. Isto não é a história da carochinha. Foi um leão, não, calma. Foi um cavalo alado, não, foi um burro. Foi ou não foi? Não foi um burro que falou com o balão? Até nisto, Deus usa as coisas desprezáveis. Que homem morto Deus usou? Lázaro. Até Deus usou um homem morto. Quer algo mais desprezível que isto? Deus usou um homem morto. Eu podia ficar aqui a manhã toda. Isto é para vocês perceberem, para nós todos percebermos que Deus usa aquilo que o mundo rejeita. Sabem porquê? Eu lembrei-me disto depois, é isto que agora vou-vos dizer, lembrei-me depois de ter feito isto. Como é que Deus se chama? Moisés um dia lhe perguntou. Eu sou. Certo? Quem se acha muito nunca pode receber o eu sou. É ou não é verdade? Porque o eu sou só pode entrar em vasos que não se achem muito, porque senão não dá para as duas coisas. É ou não é verdade? Eu sou é o nosso Deus. Se nós queremos ser, não há espaço para o eu sou entrar. É ou não é verdade? É a lógica. Desafio número 3. Mas vou acabar a tempo, está bem? Desafio número 3. Porquê é que Deus escolhe as coisas loucas, fracas e vis deste mundo? Já vimos muita coisa a explicar, mas eu vou reforçar. Eu queria começar por citar-vos um versículo que está em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos sobre a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, porquê é que Deus usa as coisas loucas, fracas e vis? A primeira coisa que eu quero dizer é, eu não sei, não tenho as respostas todas, nenhum de nós tem as respostas todas, porque é que usa um e não usa o outro. Mas nós temos boas pistas para poder perceber. Não temos as respostas todas. Porquê? Porque nós não valemos nada. Deus é Deus, nós somos homens. E quem somos nós para questionar os pensamentos de Deus? É isto que este versículo quer dizer. Mas Deus dá-nos pistas. E na passagem inicial que nós lemos, eu vou apenas citar a explicação. Eu vou outra vez parafrasear. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Então escolheu para quê? Para confundir as sábias. Está aqui a resposta. Mas ele continua. E Deus escolheu as fracas deste mundo para quê? Para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo e desprezíveis, as que não são, para quê? Para aniquilar as que são. Ele dá a resposta. E depois no final termina, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, voltando ao mesmo, Deus pega em pessoas que estão vazias de si mesmo, porque só essas pessoas que muitas vezes estão diminuídas para o mundo, sentem uma ligação a Deus que outras não sentem essa ligação a Deus. E o desejo de dar mais a Deus, que outras pessoas não têm esse desejo de dar mais a Deus. E não estão presas ao mundo como outras pessoas estão presas ao mundo. E é por isso que Deus as usa. Mas não só. Ele usa essas pessoas para depois a glória para Deus ser maior. Porque, reconheçamos, Deus é ou não é mais glorificado se for honrado por uma pessoa que, humanamente falando, não tinha capacidades para tal. Se estivermos a pegar numa pessoa que tem capacidades para tal, podemos dizer, a glória vem dele, porque ele tinha capacidades para o fazer. Mas Deus pega em pessoas que não as têm, humanamente falando, e há alguma coisa especial que nasce daí, então Deus é honrado muito mais do que seria por outras pessoas que tivessem outras condições. E a questão é mesmo essa. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E depois o mundo fica baralhado. Como é que é possível? Como é que é possível? O Faraó devia ficar espantado. Como é que é possível que o Moisés, com que eu convivi durante 40 anos, nem sabia falar, agora está aqui a ser usado por Deus? Como é que é possível? Não é? E outra coisa, não é por acaso que foi Deus, que Deus escolheu o povo de Israel e salvou o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que era reputado, eram escravos. E foram esses que passaram o Mar Vermelho. Mas se fosse os egípcios a passar o Mar Vermelho, ainda parecia uma teoria qualquer, dizia, não, os egípcios eram tecnologicamente muito avançados e foram eles que conseguiram dividir as águas. O povo de Israel eram escravos. Se eles passaram o Mar Vermelho foi mesmo porque Deus colocou-os ali e foi o que os abençoou. Coisas fracas. Deus usa as nossas imperfeições e fraquezas para o glorificar, para que não nos exaltemos. E eu cito-vos uma passagem, escrita por Paulo, que ele fala dele próprio e que diz assim, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, e eu estou aqui a avançar que é para não ler tudo, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso. Ele está a falar dele próprio. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu.
Mas de mim mesmo não gloriarei senão das minhas fraquezas. Só para parar por aqui. Estão a ver a comparação de Coríntios? Primeiro é a parte nobre, a parte gloriosa, a parte fantástica. E agora Paulo vai contar porque é que não pode utilizar isso para se gloriar. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ou seja, Deus usou um problema de saúde grave na vida dele, há quem diga que é uma questão de visão, para que ele não se exaltasse, para que ele nunca pudesse, que ele não subisse à cabeça. Lá está. Vemos as coisas grandes, mas Deus depois acaba por ou usar coisas fracas para nos adaptar, ou usar necessariamente coisas mais simples. Para terminar, desafio número 4. Como é que eu aplico isto à minha vida? Eu tenho estado a fazer isto desde que comecei, mas vou agora sintetizar. Sentes-te fraco, diminuído por este mundo? Então, deixa-me dizer-te, fantástico, porque estás no ponto para Deus te usar. Deus não chama os preparados e equipados, mas Deus equipa e prepara os chamados. Deus não chama os preparados e os equipados, mas Ele quer é preparar e equipar os que são chamados. É essa a lógica. Deus apenas procura uma coisa, corações dispostos a segui-lo. Nada mais. Não vale a pena complicar. Paulo tinha um currículo fantástico, que podia usar na obra. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um gramatos, vezes gramatos, vezes gramatos. Era um homem super instruído. E ele também era instruído. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas sabe o que Paulo disse sobre o seu currículo vitae? Ele fala sobre o seu currículo vitae. Querem ver? Eu cito, não vale a pena irem ver. Filipenses 3,7. Ele diz assim, mas o que para mim... antes disso, há pessoas... Eu volto e me recebo currículos. Então há pessoas que colocam... Eu até percebo. Que tiveram, se calhar, uma hora numa conferência ou tiveram lá o curso todo. As pessoas querem encher aquilo de coisas, não é? A maior parte das pessoas querem mostrar que sabem, querem mostrar que têm competências, querem mostrar que são capazes. Paulo diz assim sobre o seu currículo vitae. O que para mim era ganho... Ok, todas aquelas linhas todas, reputei-o perda por Cristo. Porquê é que ele disse isso? Porque sabia que isso era um empecilho para que eu pudesse servir melhor Deus. Porque isso podia-lhe subir à cabeça. Então Paulo disse assim, eu não quero saber do que eu aprendi dos Gamalieles desta vida, eu quero é saber o que Deus me está a dar e quero ser simples o suficiente para que Deus me possa usar. Irmãos, e já terminei. Da próxima vez que comecemos a julgar um crente ou alguém porque fala mal, ou que não se instrui bem, ou porque não sei quê, ou porque se veste mal, ou porque não sei quê, pensemos 2 vezes. Se calhar quando chegarmos ao céu, vamos ficar admirados por uma coisa. Não é por vermos as pessoas que não esperávamos ver e não ver as que esperávamos ver. Isso também. Mas por vermos pessoas em honra que cá em baixo nunca tiveram honra nenhuma. E vemos lá em cima pessoas sem honra que cá em baixo foram tão honradas. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Foi muito bom aquilo que de facto ouvimos e que o Senhor nos ajude a compreender e a perceber que Deus não rejeita ninguém. Ninguém. Essa é uma das verdades. A segunda é que nenhum de nós está excluído na igreja. Todos nós fazemos parte da igreja e todos nós fomos salvos para servir o Senhor. E ninguém está excluído. Nós, por vezes, como o David disse, auto-excluímos, porque eu não sei falar, eu não sei... E temos exemplos nas Escrituras que diziam, Senhor, eu não sei falar. Nós não vamos dizer o que nós queremos, vamos dizer o que Deus quer. E, de facto, em relação a Paulo, ele antes chamava-se Saulo. E o que é que significa Saulo? Grande. E quando ele era grande, o que é que ele fez? Perseguiu a igreja. Tornou-se Paulo. Significa o quê? Pequeno. Quando ele foi pequeno, ele de facto foi grande. Foi grande no serviço do Senhor. Que de facto, irmãos, o Senhor nos abençoe, nos fale e cada um de nós diga, Senhor, estou aqui, quero servir-te. O que sou, o que tenho, é teu, Senhor. Usa para a tua glória. Disponibilizemos-nos para servir o Senhor, todos nós.